gente linda de minha alma, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão do Enem 2017. Agora a questão 16, então vem comigo. Vamos lá, questão 16, texto 1. São dois textos na questão 16, tá? Vamos lá. Texto 1. Criatividade em publicidade, teorias e reflexões. Resumo. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é de fato criativo. A partir do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa da marca XXXX. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Esse é o texto 1. É um resumo de um artigo científico. Vamos ao texto 2. Veja só que o texto 2, ele aparece um print, né, do que estava lá na internet. Então, olha só aí o print. Ok? Texto 2. Ninguém entende melhor de criação do que elas. 13 de maio, Dia das Mães. Então, são esses os dois textos da questão 16. Vamos ver o que é que o enunciado da questão pede. Os dois textos apresentados versam sobre o tema criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico e o texto 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Então é isso que a gente vai ter que ver. Qual é a alternativa que responde corretamente a essa pergunta? Então vamos lá. Letra A. Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos. Olha só, volta aí a imagem da publicidade. Então, o texto fala assim: ninguém entende melhor de criação do que elas. Aí nesse texto, meus queridos, não se faz menção ao difícil do trabalho de criar os filhos, quer dizer, a dificuldade de criar os filhos. Não. Esse texto fala de que as mães entendem muito de criação, né? Ninguém entende melhor que elas. Então fala sobre o entendimento delas de criação, sobre criação, né? E não se faz menção ao difícil trabalho. Tá bom, minha gente? É isso, o texto não fala sobre isso. E mais uma vez eu digo a vocês, a resposta tem que estar no texto. O nosso trabalho aqui é analisar até que ponto, em que sentido o texto 2 interpreta o conceito de criatividade do texto 1. Tá, minha gente? Então, letra A, não. Letra B. Promovendo uma leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar os filhos. Ao contrário, né? Olha só, gente, ninguém entende melhor de criação do que elas. Então, não promove uma leitura simplista desse trabalho de criar os filhos. Ao contrário, né? Não é simplista, é valioso. Ninguém entende melhor que elas. Ok? Então, letra B, errada. Não está correta, não é essa a resposta da questão 16. Vamos à letra C. Explorando a polissemia do termo criação. Pula, vamos voltar depois, tá? Eu tenho feito sempre isso, né, gente? A resposta eu analiso, eu comento mais depois. Vamos à letra D. Recorrendo a uma estrutura linguística simples. Ninguém entende melhor de criação do que elas. É um número pequeno de palavras, mas não é uma estrutura linguística simples.
tá? Vou dizer por quê. A estrutura linguística simples, ela tem sujeito, verbo, complemento, ok? Que é o chamado SVO, sujeito, verbo, objeto. Essa é uma estrutura linguística simples de uma frase. Essa frase, se a gente fosse colocar ela por completo, seria: ninguém entende melhor de criação do que elas entendem. Tá? Então, a gente omitiu essa repetição porque fica implícita. Então, não é uma estrutura linguística simples. Tem a junta adverbial no meio e tem duas orações aí. Tem uma oração subordinada do que elas entendem, só que o verbo entende não é repetido, né? Ele é omitido porque a gente subentende. Enfim, essa estrutura linguística, ninguém entende melhor de criação do que elas. Tem poucas palavras, mas não é uma estrutura linguística simples. Poderei falar mais sobre isso se vocês quiserem perguntar. Pode perguntar aí no comentário, tá bom? Então, letra D não é. Letra E. Utilizando recursos gráficos diversificados. Olha a imagem de novo. O design dessa publicidade, ela utiliza letras, né? Palavras. A palavra criação aparece diferente, com as letras mais claras, mas não tem recursos gráficos diversificados. A gente tem só palavras compostas por letras. E assim, muda um pouco o tamanho de algumas letras e a cor da palavra criação está diferente, como forma de destacá-la. Mas, enfim, a gente não tem a utilização de recursos gráficos diversificados, não. A gente tem só um recurso gráfico, que é a escrita. Entendeu? Então, não é a letra E. Vamos ver por que a resposta correta é a letra C. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Gente, no texto 1, fala-se que a criatividade é uma questão primordial na publicidade, que nem todo texto publicitário é realmente criativo, que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano, tá? Mais ou menos isso aí, em resumo. Você pode voltar o vídeo para ver a minha leitura ou pode ler na descrição. C. Explorando a polissemia do termo criação. Gente, polissemia, veja como é que se escreve. De novo, né? Veja aí de novo como é que se escreve. Certo? A gente tem o prefixo grego poli, que significa muitos. Semia significa sentidos. Então, a gente tem muitos sentidos, né? Então, a expressão polissemia é a ideia de que uma mesma palavra pode ter significados diversos. Um clássico exemplo disso é a palavra manga, né? Que tem a fruta manga, que a gente come, a manga da camisa. E aqui no Nordeste é uma forma do verbo mangar, que significa zombar, né? Você manga de mim, mas eu nem ligo. Tá? É um exemplo clássico da palavra que tem significados diferentes. Isso que significa a expressão polissemia, tá? Então, a palavra criação, ela tem uma polissemia, ela tem vários sentidos. E a publicidade em questão, no texto 2, explora a polissemia do termo criação, né? Ninguém entende melhor de criação do que elas. Tá? Então, a ideia de criatividade, de criar, né? O publicitário trabalha com a criatividade, com a ideia de criar. E aí, no Dia das Mães, ele homenageia as mães, dizendo que eles são bons em criatividade, eles são bons em criação? São, mas ninguém entende melhor de criação do que as mães. Ele brinca, e é muito bonito isso, é muito bem feito, né? Uma publicidade pequenininha, um texto bem conciso,
e com tanto significado. Gostei demais, tá? Criação, de criar filhos e ter também criatividade para poder lidar com essa coisa complexa que é a criação de filhos, né? Eu tenho vários exemplos aí de que em situações que as mães são criativas na criação dos seus filhos, né? Então, a letra C, explorando a polissemia do termo criação, é assim mesmo, é isso aí. Então, questão 16, letra C é a resposta correta. Tá bom, meus amores. Beijo para todos vocês.